Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio, que mora em Port Coquitlam, região metropolitana de Vancouver. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme, e aí? Tudo bom. Como que tá o clima em Port Coquitlam, Caio? Agora, a chuva parou agora de manhã, mas vai voltar. Temperatura 8 graus. 8 graus? 8 graus. Pra quem não sabe, esse é o primeiro podcast do ano e esse ano é um ano especial. A gente vai comemorar 10 anos de podcast. Faz 15 anos que a gente ajuda brasileiros, brasileiras virem aqui pro Canadá. E detalhe, a gente também tem a plataforma de ajuda de brasileiros a emigrar pro Canadá, que é a área VIP, que já Sim. conta com 12 mil clientes e a minha esposa é consultora regulamentada, autorizada pelo governo canadense. Então ela faz toda essa parte de conteúdo relacionado à imigração, que inclusive está estreando esse mês na Vai área estrear VIP, agora. o Guia de Imigração Sim, para o Canadá. sim, a gente tá começando a... Bom, hoje, que dia que é? Eu não sei, bem o início de janeiro, o Guilherme até dormiu aqui essa noite, né? Com o filho dele. Foi muito bom, gostei do café da manhã. Gostou do café tal. da manhã, Muito tal. bom. Foi um hotel assim, 5 estrelas, viu, cara? Porque a gente ficou em gravação ontem o dia inteiro e hoje também a gente tem o dia inteiro de gravação, então eu tenho um hóspede aqui em casa agora. Muito obrigado, estou muito honrado Então você disso, já cara. sabia como é que era tava o tempo em Porto Coquitlam. Eu já sabia, que faz parte, sem eu não perguntar, o pessoal reclama. A gente já saiu ontem à noite, era quase 10 horas da noite pra dar uma volta, na chuva, né? Na chuva? A gente saiu pra dar uma volta, né? Eu gostei. Com o meu filho. Meu filho de 9 anos foi com a gente na chuva. Sim, é. Tá quanto? 0 graus? 3 graus? Tava acho que uns 3 2, graus. 2 graus. Então a gente vai falar o seguinte: onde estão as melhores oportunidades pra você aqui no Canadá? Sabe por quê, cara? Tem muita gente assistindo esse podcast pela primeira vez, acabou de chegar no nosso canal e falou assim: eu quero ir pro Canadá e eu não sei como eu começar. Todo ano acontece isso. A gente já faz isso aí há 15 anos e todo ano é a mesma coisa. Janeiro, fevereiro, a gente tem uma leva de pessoas novas aí, eu acho que depois do ano novo, né? Promessa, pulou onda, né? E a pessoa decide ir pro Canadá, sair do Brasil. Então, sempre no início aí do ano, a gente, né, dedica aí alguns conteúdos pra esse pessoal que tá agora decidido. De repente, é o primeiro podcast que a pessoa tá ouvindo. Você pulou a ondinha, Caio, quando você veio pro Canadá 15 anos atrás? No Brasil? Você pulou a ondinha e falou: eu vou pro Canadá? Não. Não teve isso? Não teve. Eu acho que eu pulei, mas eu não lembro. Ano novo. Você não lembra. Depois da terceira onda, eu não lembro. Você não lembra. Eu lembro do pessoal me tirando do mar. Você caiu depois da terceira onda. Não, eu lembro do pessoal me tirando do mar. Você lembra do salva-vidas. Eu lembro do salva-vidas. É brincadeira, hein, pessoal? Não teve essa história. Teve outras histórias, mas não essa. Não essa. Então, o negócio é o seguinte: o pessoal que tá chegando agora já sabe. O que sabe que o pessoal já sabe? O quê? Eu falei assim: não me venha falar que preciso saber inglês ou francês, que eu já sei disso. Pula essa parte, eu já sei. Apesar das vezes a gente receber pergunta, tem como ir pro Canadá sem saber falar inglês? Tinha há um século atrás, né? Não é verdade? Há 50 anos atrás sim, dava pra vir sem falar o idioma, Sim, né? hoje em dia não. Você tem que dominar inglês ou francês. E falar bem. Falar bem, né? É. Só que existe uma grande diferença. Como eu vou aprender inglês? Porque é o seguinte, eu tô trabalhando no Brasil, meu dinheiro suado, como eu vou aprender inglês? A gente tem 12 mil clientes, a gente sabe como as pessoas que tiveram sucesso em conseguir chegar no inglês avançado, a gente sabe exatamente como elas fizeram, qual foi o caminho que elas fizeram. Sim. E o caminho que é, Caio? Eu já pego minha malinha, já vou fazer um intercâmbio? É uma dedicação muito grande em inglês. E hoje em dia mudou muito, né? Se você pegar os últimos 10 anos, como é que a gente fazia antes, como é que eu fiz, como é que muita gente, como é que a maioria das pessoas fazia? Você vinha fazer um intercâmbio. Entendeu? Não tinha outra opção. Não, porque ou você pegava uma escola de inglês no Brasil, que a gente sabe que não rende da forma que é pra render. Terça e quinta, não dá. É, Eu ficava só dando risada, aula de brincando, terça- tá flertando. Você você ficava não- flertando na escola de inglês? Você não tem aquela imersão, né? Ou você pegava um professor particular, mas que também não é... Assim, pode até ser eficiente, porém é muito caro, entendeu? E hoje em dia você tem dá pra você estudar online, o que não falta é curso online, o que não falta é hoje em dia você tem a oportunidade de conversar com pessoas canadenses, americanos, australianos pelo seu celular, entendeu? Você praticar conversação, você tem curso de inglês online, então mudou muito. Mudou muito. Esse mercado mudou muito. Ou seja, dá pra vir pro Canadá com inglês muito mais afiado e gastando menos. Que é o que a gente vê, o que você falou, né? A gente tem mais de 12 mil clientes. O que a gente vê acontecer? A maioria dessas pessoas, elas estudam por conta própria, hoje em dia. Ainda no Brasil. Se você perguntasse há 10 No anos Brasil. atrás, ia ser, não, uma parcela veio fazer intercâmbio, a outra parcela, sabe, se realmente, sabe, se dedicou, teve professor particular, né? Não, hoje em dia, sim.
assim, a maioria estuda por conta própria, cursos online de inglês, sabe? Esse tipo de coisa. No máximo a pessoa, depois que ela vem pro Canadá, ela faz um intercâmbio, às vezes faz um curso de inglês pra dar uma afiada, sabe? Vamos supor, a pessoa vem fazer faculdade, ela pega uns 2, 3 meses de inglês antes pra dar uma afiada só pra poder entrar no college, né? Ou dependendo do plano. Mas isso mudou muito. Sabe qual é um dos maiores erros que eu via quando eu vim estudar inglês aqui em Vancouver? É a pessoa chegar cru no Canadá. Sabe que você vem pro Canadá, você tá respirando em dólar. Você sabia, cara? Quando você chega no Canadá, você faz assim, ó, você já tá pagando em dólar. Tá pagando em dólar. A pessoa chega aqui e é obrigada, por exemplo, a estudar verbos, memorizar verbos, tempos verbais. Isso daí dá pra fazer no Brasil. Vocabulário básico, Vocabulário né? básico. Isso daí você deve fazer do Brasil. Então a primeira dica do primeiro podcast desse ano é esse tipo de estudo, faça do Brasil. Não faça quando você chegar aqui. Porque vamos supor, você vem com um inglês básico, um francês básico, você vai para uma escola, quanto custa um curso de inglês atualmente por mês aqui? Uns $700, mais ou menos? Vamos, sim. Faz tempo só como exemplo, vamos supor, $700 no mês. E você chega aqui com básico. E os primeiros 2 níveis vão ser básicos, coisas que daria pra você matar tranquilamente no Brasil com um curso básico online. Entendeu? Então você vai gastar $1.400, né? Você multiplica isso por 3 pelo dólar canadense, você já vê que você vai gastar R$5.000 só pra suprir. E outra. Subir de nível, né? Do básico. Só pra subir do básico pro intermediário básico, entendeu? E você vai estar pagando o aluguel seu em dólar também. Então a quantidade de dinheiro que você vai gastar aí é pelo menos uns R$15.000 só pra você sair do básico. Então o que você está dizendo, né? Não tem desculpa para começar o Plano Canadá. Porque hoje em dia o custo é mais baixo para você estudar inglês. Porque tem cursos online, né? Sim, exatamente. Não tem mais desculpa. Você falar assim, não, a hora que eu tiver um dinheiro eu vou fazer um intercâmbio. Aí eu volto pro Brasil e aí eu penso como que eu vou imigrar. Assim, a gente entende toda a questão do intercâmbio. O intercâmbio tem a parte da imersão, mas também essa parte da imersão também é que negócio. Uma coisa que a gente já fala já há mais de uma década a gente vê as brasileiros que vêm pra cá pra ter uma imersão no intercâmbio. A pessoa chega aqui, só sai com o brasileiro, mora com o brasileiro, a pessoa nem tem a imersão que era pra ter. Mas a gente entende, assim, a ideia do intercâmbio, sim, que é legal. Você vai pra escola, você tem contato, você faz network. É legal. Sabe? Você realmente pode ter, se você quiser, a imersão do inglês, né? Mas a gente sabe que a maior dificuldade das pessoas no Plano Canadá é a questão financeira. Então, se é a questão financeira, a melhor oportunidade hoje que está na mão de cada um e está disponível online, são cursos online. Ó, eu fiz intercâmbio, você fez intercâmbio, mas detalhe, antes de eu fazer intercâmbio, eu fiz escolinha de inglês no Brasil, na minha escola normal tinha inglês, fiz professora particular e a nossa mãe era professora de inglês. Tirava as dúvidas e tal. A gente nunca conseguiu estudar com ela. Era difícil, né? É difícil. Porque a própria mãe dando aula pra filho é difícil. Mas assim, a gente tinha livros, a gente tinha tudo à disposição. Então quando a gente chegou no Canadá, a gente já tinha uma base gramatical. Sim. Né? Em 3 meses eu lembro que eu consegui já, sabe, pedir um cafezinho, né? Conversar, vamos aqui, vamos ali, né? Já dava pra, né? Um dia eu vou falar mais sobre isso. Pra ter um podcast dedicado a isso. E pra terminar esse assunto de inglês, eu acho que um outro assunto é importante. A gente já comentou uma vez, algumas pessoas ficaram até chateadas, mas a gente falou isso com o intuito de ajudar você que está no Brasil. Evita definir vamos supor, um pacote de intercâmbio para vir só um mês, estudar um mês. Isso daí, ó, é o quê? Eu não sei, faz uma década que a gente fala isso. Inglês, você vem para um mês só se você tem umas férias do trabalho, no final do ano ou no meio do ano, e você quer conhecer o país, e você quer, sabe, praticar um pouco, ver a prática na escola, como é que é. Nesse caso, você faz um mês de inglês. E mesmo assim, eu lembro muito bem o que a gente falava. Se a gente tivesse um mês de férias no Brasil e a gente tivesse a oportunidade de vir pra cá, a gente não iria pra uma escola de inglês. A gente iria, né, conhecer, né? Porque o ponto é o seguinte, imagina que você vem pra cá no inverno pra estudar um mês. A gente sabe que aqui os dias no inverno eles são mais curtos. Né? Bem mais curto. Então você vai pra aula, a hora que você sai da aula já tá escuro. Então você não tem nem a oportunidade de realmente conhecer, fazer aquela viagem exploratória, sabe? De conhecer os bairros, conhecer os lugares, conhecer as cidades ao redor. Só fica na rotina, né? De ir pra escola de inglês. Se a gente pudesse vir um mês pra cá, o que a gente faria? Ao invés de ir pra um curso de inglês, não. Vamos conhecer Vancouver, vamos conhecer o interior de BC e vamos conhecer Calgary. Ou visitar a faculdade, que eu pretendo fazer uma faculdade e tal. Entendeu? Então, a nossa opinião a respeito de curso curto de inglês é essa.
Cara, já Entendeu? falando de faculdade. A não ser que você tenha dinheiro sobrando. Ah, sim, é. A não ser que o dinheiro não seja um problema, Sim. mas que é menos de 1% das pessoas. Sim, né? Todas as pessoas que é uma estão minoria. Agora, já falando de faculdade, né? A gente ouve muito hoje em dia falar, vou fazer faculdade no Canadá, né? E uma resposta que a gente sempre ouve, não, eu não vou fazer faculdade no Canadá, eu já fiz faculdade no Eu já fiz Brasil, faculdade, eu não quero estudar mais. Faz sentido isso. Mas Sim. então, vamos assim começar esse primeiro podcast do ano falando, por que fazer faculdade no Canadá? Qual que é a vantagem para quem quer imigrar para o Canadá? Eu acho que é essa a vantagem para imigrar. Essa é a vantagem, né? Porque essa questão de você fazer faculdade no Canadá vai te ajudar, assim, em muitos fatores. Assim, para quem tá chegando nesse assunto agora, ainda não sabe, ouviu falar de faculdade, ou acha que nem se você não vou fazer faculdade porque eu já tenho faculdade, você tem que entender que você vir fazer uma faculdade, quando a gente fala faculdade, né, o termo utilizado aqui é college. São cursos a partir de 1 ano. A gente não tá falando pra você vir estudar 4 anos no Canadá. Entendeu? Tem opções de 4 anos, mas é assim, curso de pelo menos 1 ano. Tem curso de 1 ano, né? Diploma, certificados de 1 ano. Você tem cursos de 2 anos, tem curso de 3 anos, você tem curso de 4 anos. A partir de 1 ano. Por quê? Isso vai te ajudar na questão técnica, questões de pontuação para imigrar. Vai te ajudar em network, vai te ajudar em adaptação. Vai te ajudar no nível Conseguir de inglês, emprego, conseguir um emprego. E a partir do momento que você consegue um emprego, isso daí é extremamente útil na hora de você também imigrar. Entendeu? Então a faculdade ela pode te ajudar tanto em questão de imigração de pontuação, para melhorar sua pontuação num sistema de pontos, como o Express Entry, ou ela pode te ajudar numa imigração provincial se você tem uma oferta de emprego. Entendeu? Então ela vai te ajudar, assim, a gente sempre falou, né? Faz a faculdade no Canadá, triplica suas chances de imigrar. E é verdade, até Aumenta até mesmo, conservador até conservador isso. fala É isso, até né? conservador. Olha, casos que a gente faz isso há 15 anos. Casos que a gente viu de pessoas que vieram fazer faculdade no Canadá e tiveram que voltar do Brasil são raros. E os casos porque a pessoa talvez ela teve que voltar do Brasil. Não foi nem que ela não conseguiu imigrar. Ou quis voltar. Ou quis voltar. Por problemas pessoais. Por às problemas vezes, né? pessoais. Ou ela voltou porque ela quis, ou ela teve que voltar. Entendeu? Mas aquela pessoa que realmente queria imigrar pro Canadá, falou assim, não, eu vou fazer faculdade, não sei o quê. Eu não lembro de ter visto um caso que a pessoa tentou e não conseguiu. Sim, sim. Eu não lembro. E ela realmente queria. Mas aí tem um outro porém, o pessoal tá assistindo e já tá pensando isso. Mas Caio, Guilherme, irmãos Preza, né? É muito caro fazer faculdade no Canadá, né? E eu lembro que eu sempre quando eu converso, principalmente com pessoas jovens que não sabem se quer fazer faculdade no Brasil, eu comento isso. Eu estudei 4 anos de faculdade no Brasil. Soma aí, quem tá no Brasil sabe quanto que custa uma faculdade de 4 anos no A não ser Brasil. que seja pública, mas sim, a gente não é sabe. todo mundo, né? Não é todo mundo, né? 4 anos. E você tá falando que a maior parte, pelo menos os nossos clientes, a maior parte estuda 1 ou 2 anos de college aqui. Então, se eu fosse jovem, eu não sei se eu quero fazer uma faculdade no Brasil, eu nem sei que carreira eu quero seguir. Então faz assim, às vezes eu converso, né, não no Zap, né, no próprio Instagram, né, eu mando umas mensagens para gente jovem, eu falo isso. Se eu fosse jovem, eu iria guardar meu dinheiro, não daria o dinheiro para PUC, né, no caso a gente estudou na PUC, né, não daria o dinheiro para PUC e iria fazer uma faculdade no Canadá. Não é barato. Sim, não é barato. Mas também não é barato estudar no Brasil. Não é barato, mas vamos colocar alguns pontos aí em consideração. A questão de você fazer faculdade no Brasil, você tem a questão, você não vê tanto a questão financeira porque você tem que pagar, você paga por mês. Né? É mensalidade, é verdade. É mensalidade. Então você vai pagando por mês, vai indo ao longo aí de 3, 4 anos. Quando você vem para o Canadá, você não vai poder pagar por mês. Você pode pagar por, né, às vezes semestre, né, ou trimestre, né? Tem os planos de pagamento, mas não vai ser tão flexível quanto é no Brasil. Então, às vezes, o que vai exigir? Que você tenha um comprometimento de guardar aquele dinheiro que você estaria, né, na faculdade, né? no Brasil, você guardar esse dinheiro e durante você tem procurar uma forma de fazer mais. Que foi o que eu fiz. Eu comecei minha faculdade no Brasil, eu tranquei depois de 2 anos e meio, eu tranquei a faculdade. Então daí que eu fiz, eu peguei aquele dinheiro que estava indo para a faculdade, guardava, e o tempo livre que eu tinha, o fato de eu não estar indo para a faculdade, eu trabalhava período integral. Então você consegue acumular um dinheiro mensalmente muito maior, mas vai depender o quê? De disciplina. Entendeu? Então é isso. A questão vai exigir uma disciplina de você. E você acreditar. Entendeu? Você vai ter que acreditar que enquanto vamos supor que demora 2 anos para você economizar o dinheiro. Se você chegou agora, 2 anos no Plano Canadá, é um planejamento,
normal. Normal, principalmente para quem precisa economizar dinheiro, né? Que é o que mais demora. É a né? média. Por isso que a gente fala, se você não tá pensando, se você não consegue ver as coisas a longo prazo e você entender que o plano Canadá é algo a médio e longo prazo, você dificilmente vai executar. Então vamos supor, você está no Brasil aí por 2 anos. Vai exigir que você acredite que daqui 2 anos você vai conseguir executar isso. Entendeu? Isso não tem fórmula, não tem mágica. Vai de cada um. Entendeu? Vai de cada um. A gente vê diariamente pessoas acreditando nisso. A gente tem uma base enorme de clientes, a gente tem nossa comunidade secreta e a gente vê que tem pessoas no Plano Canadá que estão há 2 anos, 3 anos, 4 anos. Entendeu? E a pessoa acredita. Da mesma forma que eu acreditei. Quando eu tranquei minha faculdade no Brasil, não era eu vou trancar e vou pro Canadá, não. Eu vou trancar e daqui 2 anos eu vou. Daqui 2 anos eu pretendo ir. Então, se você não consegue imaginar, acreditar em você, que você vai conseguir se manter aí por 2 anos firme no Plano Canadá, aí é difícil mesmo. Cara, se você não tivesse trancado a faculdade no Brasil, talvez você não estaria aqui no Canadá, porque você não ia ter dinheiro para economizar para vir para cá. Provavelmente Você já não. veio com dinheiro contado quando você veio, né? Exatamente. Eu estava trabalhando período integral e fazendo freelancer também ainda, para ajudar ainda mais. Sim. Entendeu? Agora sobre faculdade, vamos mais a fundo nesse assunto de faculdade, mesmo sendo o primeiro podcast do ano, né? Eu acho que quem está chegando agora no Plano Canadá precisa saber disso. Aonde fazer faculdade no Canadá? Quando você decide fazer faculdade no Canadá, a segunda pergunta que vem em mente é aonde eu vou morar? Ou que curso eu vou... Que curso eu vou fazer? O que eu vou estudar? Aonde? Porque é o seguinte, é muito importante você definir o curso. Se eu viesse hoje para o Canadá, a primeira coisa é falar assim, que curso que eu vou fazer? Quais são as áreas em alta demanda que vão me garantir um emprego? Porque isso daí é importante, né? Às vezes a gente cresce com a ideia, fala assim, não, eu só vou estudar aquilo que me dá prazer, né? Sim. Pô, então eu vou estudar o quê? Fazer faculdade de jogar videogame? Não é verdade? Essa é a verdade. Então você tem que fazer um curso que te dê algo baseado nas demandas do mercado de trabalho canadense. É muito fácil você saber quais são as profissões de alta demanda. A gente mesmo já gravou vídeo sobre isso. Você cruza o seu interesse pela demanda do mercado. É bem definido, exatamente. Né? Mas aí fica a pergunta, Caio, aonde? Porque existe uma diferença muito grande de custo de vida de você fazer uma faculdade numa província do interior, numa cidade do interior, numa grande cidade do Canadá. Acho que é importante a pessoa que está chegando agora no Plano Canadá já saiba logo de cara que existe uma grande diferença, existe quase um abismo de custos aí, né? Porque uma boa parte das pessoas quando começa a pensar no Canadá, a primeira coisa que você digita, né, você faz, vamos supor, ir para o Canadá ou viajar para o Canadá ou cidades canadenses, vai vir sempre os resultados tops, que é, né, Vancouver, Toronto. Então é normal que você... E tem muito mais material, tem muito mais foto, tem muito mais vídeo, então é natural que você mais agência que não mais agência. Então é natural que você comece a sua pesquisa por lá. Só que, por exemplo, ano passado a gente gravou um vídeo fazendo uma comparação se você viesse fazer uma faculdade em Vancouver ou se você fosse fazer uma faculdade... a gente mora na região de Vancouver. Então, se você viesse fazer uma faculdade em Vancouver ou se você fosse para a província de Nova Escócia, se fosse estudar em Halifax. E a conta final, a gente detalhou a conta, aluguel, tudo, conta. No final das contas, em um ano, você iria economizar 50 mil reais. 50 mil reais. Se você fosse para Nova Escócia. Só com aluguel. Custos gerais. Aluguel, custos gerais, custo né? de vida, né? Porque o preço de faculdade nem varia tanto, né? Varia um pouco, mas não tanto. Não tanto. Você não tomaria uma decisão dessa só baseado no curso da faculdade. Entendeu? Porque essa é a argumentação que às vezes as pessoas falam, não, eu estou estudando em Vancouver porque o curso aqui em Vancouver é mais ou menos o mesmo preço de eu estudar no interior do Canadá. Só o custo de vida é 3 vezes maior. Exatamente. E você não sente, isso é uma coisa importante, você não sente muito o custo de vida quando você vem pra cá, porque quando a gente veio com estudante, cara, a gente só não morou debaixo da ponte, na verdade. Sim, porque tava frio, né? Mas a gente morava de forma barata. Então quando você chega aqui e mora de forma barata, você não percebe ainda o custo de vida mais alto de Vancouver. Você vai perceber depois que você vai casar, você vai ter filho, você precisa se estabelecer melhor. Ou depois que você já está um ano aqui, você tem um dinheirinho extra, porque você já está trabalhando enquanto curso, aí você muda para um apartamento melhor, ou você chega aqui, você está dividindo apartamento, aí depois você passa a não dividir mais apartamento, entendeu? E daí começa a pesar. Começa a dar uma pesada, né? E pensando nisso, o que a gente fez? Se você é assinante da área VIP, a gente comentou no começo que a gente tem a área VIP com 12 mil clientes. Se você é assinante da área VIP, você recebe um app, você tem acesso ao app da área VIP. E no app da área VIP tem dados on time das pessoas e dos nossos clientes, centenas de clientes espalhados pelo Canadá, que eles estão falando, eu estou gastando X com aluguel em Vancouver, estou gastando X com aluguel em Halifax. Então você tem um banco de dados que você pode avaliar, primeiro,
tô gastando pouco ou muito em relação às outras pessoas que moram na mesma cidade do que Sim, eu. você pode fazer, inclusive, comparativo, Você né? pode fazer um comparativo. É. Ou, frente ao meu orçamento, o dinheiro que eu tô conseguindo economizar, que eu vou conseguir economizar aí no Brasil antes de ir pro Canadá, frente ao orçamento que eu tenho, aonde que daria pra eu morar? Porque isso é importante também, né? E sabe o que eu acho que eu acho que uma dica que dá pra passar? Que é um erro grande. Isso daí, ó, eu tô falando por experiência própria, porque eu cometi isso. É um erro, e a gente vê também pessoas, né, cometendo isso, a gente sabe das consequências que isso pode ter no seu plano Canadá. É quando você tem o dinheiro muito contado. Entendeu? Você Então, vamos toma supor, decisões erradas. você vem né? pra Vancouver, você tem o seu dinheiro contado, você fala, nossa, ó, eu tô indo pra Vancouver, eu sei que é mais caro, mas eu fiz as contas, ó, e vai dar. Entendeu? Então eu tenho, ó, só que eu não posso gastar mais do que X por mês, isso eu tenho que fazer dessa forma, eu posso morar num lugar que é, sabe, com esse gasto, se eu for dividir um apartamento, eu preciso inicialmente dividir um apartamento, ou eu preciso morar naquela região. Se o seu plano no Canadá tá dessa forma, é porque provavelmente você não tem dinheiro suficiente. Entendeu? Tem que ter é uma muito sobra, arriscado. né? Porque, ó, uma coisa a gente pode garantir. Você vai chegar aqui, você vai ter gasto inicial. É mais do que você espera. É normal isso. Às vezes fazer uma mudança, ou para comprar um móvel, comprar uma cama. Ou vamos supor, você está contando, eu vou dividir apartamento no primeiro mês até o segundo mês. Vamos supor que você não consegue. Ou a pessoa sai. E que dá um rombo aí de $300, $400 no mês, por exemplo. Entendeu? Você faz isso por 2 meses, né? Pode ser um problema muito grande. Então, o que a gente vê acontecer é as pessoas que vêm com o dinheiro muito contado, assim, muito, é um risco. A não ser que essa pessoa tenha uma disciplina e tudo, sabe, dê muito certo. Então, nesse caso, o que é melhor? Não tem como você executar o Plano Canadá escolhendo um destino mais barato, pra você ter uma folga maior. É lógico, uma cidade que você gosta, que não falta cidade no Canadá. A gente tá com o mapa do Canadá atrás do Guilherme, que não falta cidade. Toda província tem uma cidade legal, tem uma cidade interessante. Entendeu? Então o Plano Canadá ele exige essa pesquisa inicial, sabe? Você saber as opções. Saber as opções. A gente tem 10 províncias, o que não falta é lugar pra escolher. Entendeu? Mas eu gosto de Grand Central, não sei o que, eu gosto de Toronto. Tem um monte de cidades no interior de Toronto, no interior de Ontário, próximo a Toronto, cidades excelentes, com custo de vida bem mais baixo. Bem urbano também. Entendeu? Né? Bem urbanos. Tem cidades grandes como Calgary, né? Que é uma cidade grande, tem uma baita infraestrutura, uma das províncias mais ricas do Canadá e assim, com um custo de vida mais baixo. Tem as províncias do Atlântico. A gente inclusive gravou vários vídeos sobre cada Sim. província, detalhando cada província para você entender quais são as principais cidades, qual é o custo de vida, o que você pode fazer lá, qual que é a economia do lugar, quais são as oportunidades de migração. Então, dê uma olhada. Se esse é o primeiro vídeo... Eu preciso até criar uma playlist no YouTube né? pra gente sempre indicar pra essa playlist, né? É verdade, é boa ideia. Né? Mas assim, se você tá chegando agora, vai pra baixo e todos os vídeos que tem a gente na lousa, com mapa, fica a dica, né? Que tem a gente na lousa. Normalmente vídeos mais longos, né? A gente foi a fundo, né? A gente pegava uma província, a gente falava tudo sobre a província. São vídeos assim de 20 minutos, 30 minutos, entendeu? Detalhando as cidades, economia, sabe? Clima, tudo. Gratuito. Tá no nosso canal do YouTube. Tá tudo Cara, lá. você falou desse negócio de vir com dinheiro curto, eu lembrei uma história. Quando eu quebrei, sabe como eu quebrei aqui no Canadá? Que eu tava estudando inglês, eu morava com você, e meus colegas coreanos me convidaram para uma festa. Nossa, já E eu tive que comprar cerveja. Quebrou o orçamento. Aí depois você tem que convidar eles de volta para sua casa. Lembra que você fez aquele bife? Eu não ia contar essa história. Eu lembro. A gente tem que fazer um jantar. O cara fez um bife que o bife tava com cãibra. Lembra? O colega coreano foi cortar o bife deu uma encolhida. O bife deu um tapa nele. Não, lembra? Agora falando verdade, quebrou a faca. Quebrou a faca. Mas eu lembro que isso daí me quebrou o orçamento. Que eu tinha orçamento para ficar 10 meses aqui no Canadá estudando inglês. E o orçamento foi reduzido para 9 meses, depois dessas baladinhas e tal, não sei o que. E vai embora mesmo o dinheiro. Vai embora, Então agora principalmente porque no início você não sabe, você não conhece muito bem as coisas também. É normal, vamos supor, uma pessoa que tá aqui, um ano, pega até pessoas que estão há um ano e meio no Canadá. Às vezes a pessoa ainda tá fazendo college. A pessoa não sabe direito das coisas. Ela ainda não descobriu, ela não se acostumou, ela não teve aquele tempo, sabe, de você realmente, sabe, entender do local, entender da cidade, como é que funciona, o que você deve comprar, como é que faz pra comprar, onde que é o melhor lugar, o que normalmente as pessoas fazem. A gente sabe, depois de 5 anos que você tá aqui, você começa, né?
ter uma visão mais clara. Ter uma visão mais clara das coisas. É verdade. Cara, agora vamos passar para a terceira e última parte desse podcast, que é o que o pessoal quer saber. O pessoal quer saber sobre isso. Tem vergonha de perguntar, mas quer saber. Nossa. Do que você acha que eu tô falando, cara? Eu tenho vergonha de perguntar e quer saber. Imigração. Imigração. O que você tá pensando, cara? Não, imigração. Pontuação, né? Pontuação de imigração. Então, essa é o outro aspecto. A questão de imigração. Eu tenho perfil para imigrar para o Canadá, Caio? Como eu faço para avaliar meu perfil? Quais são os critérios da imigração canadense? Como eu começo isso? Como eu sei das minhas chances de migrar para o Canadá? Então, assim, antes de passar a palavra para você, a maior parte das pessoas que começam a ouvir nesse podcast, ou mesmo que são nossos clientes, quando eles iniciam, eles não têm ainda a pontuação, não têm o perfil para imigrar. Isso daí faz parte. Se você chegar a essa conclusão que você não tem o perfil para imigrar, não significa nada. Não, 99% inicialmente, das pessoas não. 99 não tem ainda. Eu não tinha quando eu vim pra cá. Não. Eu não conseguia nem conversar direito em inglês quando eu cheguei aqui. A verdade é essa. Eu não sabia inglês, ler, mas não sabia conversar. Não tinha inglês, não tinha graduação. Eu não era nem formado ainda. Né? E você correu atrás. Eu tinha 24 anos e não tinha nenhuma graduação. Mas por quê, cara? O que aconteceu? Vamos falar sobre o seu passado. Não, você desistiu da PUC, né? Você trancou a PUC. Eu desisti, não tinha mais interesse também, a cabeça estava no Canadá, entendeu? Então, assim, quando você aterriza aí nessa ideia de vir para o Canadá e você quer saber essa questão de imigração, né? A maioria das pessoas realmente não tem pontuação. E a imigração canadense, assim... A gente vai ter uma masterclass, a gente vai ter um evento gratuito no dia 3 de fevereiro. Evento gratuito, a gente vai a fundo nessa questão de imigração, pontuação. Então, se você quiser acompanhar esse evento de uma semana gratuito online, escreva em planocanadá.com que você entra na lista e você vai receber nossa notificação quando o evento estiver no ar. planocanadá.com. Você gosta, né, dessa vinheta, do jingle, né? Eu só aperto o botão, fala. Então, assim, mas para te dar uma ideia, o Canadá, a imigração ela é dividida assim, em programas federais e provinciais. O programa federal, normalmente é o que você vai ouvir logo no início, quando você começa a pesquisar, é o tal do Express Entry, trabalhador qualificado, que é uma plataforma que você faz o seu cadastro online baseado no seu perfil, educação, idade, nível de inglês, nível de francês, experiência de trabalho, experiência para trás, se tem esposo ou esposa também tem a parte de pontuação deles. É um sistema online que vai ranquear você numa base de dados dele. Então você vai ter uma pontuação baseada nesses critérios. A cada aproximadamente 15 dias, o governo faz uma chamada e tem uma nota de corte. Que nem vestibular, né? Que nem vestibular. Parecido, né? Tem uma nota de corte. Quem tiver naquela nota de corte é convidado para finalizar a aplicação para imigrar. O ponto é o seguinte, que muita gente às vezes acredita... Porque assim, tem uma calculadora, só que para você ter precisão dos pontos que você tem, você precisa já ter o teste do inglês feito, ou francês. Não basta eu falar para imigração que eu falo inglês, cara? Não, você tem que fazer a prova, né? Um teste específico. Um teste específico para você saber quantos pontos você vai ganhar no idioma, ou no inglês, ou no francês, ou nos dois, entendeu? Então você ganha ponto extra se você tiver, né, o segundo idioma do Canadá também. Entendeu? Então, e você tem que fazer a equivalência do seu diploma brasileiro. Eles não reconhecem direto. Para saber a pontuação. Então, é aquele negócio. Você tem que pegar o seu diploma brasileiro, vai ter que fazer uma equivalência e você vai ganhar X pontos baseado naquele diploma que você tem. Com esses dois, com essas duas, aí você consegue se cadastrar e você consegue saber a sua pontuação precisa. Então não tem como saber a pontuação precisa se eu não fiz o teste e não fiz a equivalência de Não, porque se você pegar só esses dois fatores de educação, quase praticamente metade da nota que você precisa. Mas, né? cara, eu fui no consultor de imigração, eu paguei a consultoria dele, ele ligou a bola de cristal sem eu ter esses documentos, ele falou, você tem chance, você não tem chance. Não tem como. Não tem como. E mesmo porque depois que você tem esses dois... tanto a prova de inglês ou francês e também a equivalência, você pode ter... O site oficial tem uma calculadora, entendeu? Assim, para usar a calculadora você não precisa ter esses testes, nada. Você pode ir lá e brincar com a calculadora. Vai dar uma estimativa. Vai dar uma estimativa de quantos pontos, né, você teria. Aí você tem uma outra parte de imigração, então a gente está falando da imigração federal.
E dentro do Express Entry também tem, são 3 programas dentro do Express Entry. As categorias, o né? Skill Trades para trabalhadores técnicos, trabalhador qualificado, e você tem o Canadian Experience Class, que é para quem teve uma experiência já de trabalho no Canadá. Aí você tem os programas provinciais, ou seja, cada província canadense tem seu próprio sistema de imigração. E também assim, antes da gente mover, a parte federal você também tem programas pilotos de imigração, né? Que é o que a gente vem comentando nos últimos meses. Dê uma olhada no nosso canal. Programas tem pilotos. O programa rural, que é de determinadas cidades canadenses. Você tem o Atlântico, para as 4 províncias canadenses do Atlântico. De incentivo à imigração para essas áreas menos procuradas. Né? De incentivo. Então, além disso, você tem os programas provinciais. Cada província canadense tem suas próprias categorias de imigração. Entendeu? Então, por isso que a gente tá falando no início, essa escolha da cidade, tudo, não sei o que. Quando você escolhe a cidade, você também está escolhendo, aí, se você vem para o Canadá, né? Fazer uma faculdade, fazer uma faculdade, trabalhar, você está escolhendo também os programas de imigração daquela província, que você pode utilizar no futuro. Sim. Entendeu? Então, é importante saber, é a mesma coisa que no Brasil, cada estado brasileiro tivesse suas próprias categorias de imigração. Olha só. A quantidade de opções. Mas ao mesmo tempo isso confunde a cabeça das pessoas. Sim, Você fala assim, não, peraí, então você acabou de falar que tem o federal, dentro do federal tem as 3 categorias do federal, dentro do federal tem os programas piloto, e além disso, cada província ainda tem a forma de... É confuso isso, tem né? muita... É confuso. Geralmente, se você imigra a província, é que você já está estudando e trabalhando na província. Sim. Ou você vai entrar num processo que você conseguiu uma oferta de trabalho, uma experiência de trabalho, ou você estudou numa instituição de ensino da província. Então, os processos provinciais são mais focados para as pessoas que vêm para o Canadá fazer uma faculdade ou trabalhar no Canadá. Sim, né? Então, eu acho que isso daí já é uma explicação que já separa bem. Opa, então se eu estou do Brasil... Dá para imigrar do Brasil pelo federal? Dá, a gente vê. Essa é a pergunta, né? Dá para imigrar. E você pode, inclusive, vamos confundir mais. Sim, mas com boas intenções, confundir mais a pessoa. Vamos supor, você está nesse sistema de pontuação aí, que você fez o teste, você sabe quantos pontos, você fez isso, aí você entrou no sistema, você não tem ponto o suficiente. Vamos supor que você não tem ponto suficiente. Para imigrar do Brasil. Para imigrar do Brasil. Você tá lá, você não tem ponto, mas você entrou mesmo assim. Porque tem como você entrar, né? Sem ter a pontuação suficiente. Sim, mas dá para você... Você atende aos requerimentos mínimos, Você atende aos requerimentos mínimos, você entra na base de dados e fica lá. Entendeu? Existem... o que pode acontecer enquanto você estiver lá? Você pode receber um convite provincial. Né? Ou seja, uma província, as províncias elas têm acesso a essa base de dados. Então ela pode ficar e falar assim, aquela pessoa ela não tem a pontuação do Express Entry, mas ela tem o perfil que a gente quer aqui na província. Então a província ela pode emitir um convite para você dentro desse sistema. E só aí você já ganha 600 pontos. O que garante aí tecnicamente, né? Tecnicamente já garante que você receba o convite para imigrar, entendeu? Então o que a gente também sempre fala é, mesmo que você não tenha pontuação suficiente, entre no sistema, porque isso pode acontecer. A gente já viu vários casos recentes acontecendo isso. Enquanto isso, você começa a traçar o seu plano B. Às vezes o que a gente vê acontecer? A pessoa sabe que ela não tem ponto suficiente, mas mesmo assim ela entra no sistema. É um sistema online. Que é gratuito, né? É gratuito para você se cadastrar. Né? Então, e você pode atualizar os seus dados a qualquer momento. Então, o que a gente vê as pessoas fazendo? Que não tem ponto. A pessoa entra, ela sabe que ela não tem ponto. Paralelamente, o que ela faz? Ela tenta melhorar o nível de inglês dela. Porque se ela melhorar o nível de inglês, vai aumentar a pontuação. Aumenta a pontuação. Ou se a pessoa já atingiu o nível máximo de inglês, o que ela faz? Ou ela tem que estudar francês, para conseguir ponto extra. Ou tá terminando uma pós-graduação que vai dar mais pontuação. Também. Ou o esposo ou a esposa também começa a estudar mais um inglês ou francês para conseguir ponto extra. Entendeu? Ou a pessoa está terminando uma pós-graduação. Porque se ela terminar ainda no Brasil, né? Ainda no Brasil. Então ela vai estar terminando uma pós-graduação para poder receber mais pontos. Entendeu? Então Quantos casos a gente já não viu na área VIP desse jeito que você descreveu, cara? Da pessoa tá no Brasil com o perfil no Express Entry, faz 4 IELTS. Teve um caso recente que a gente até gravou um vídeo, a pessoa fez 5 testes do IELTS até conseguir a nota que precisava no inglês. 5 testes. Teste do IELTS é um dos testes oficiais que você faz para saber essa pontuação, né? A gente já viu isso várias vezes. Então aí você vê que também volta aquele ponto que a gente falou no início do podcast. É disciplina. É você acreditar que você está realmente sério ou séria nesse plano, né? É porque geralmente que a gente vê, e a gente lê os comentários, a gente recebe muito comentário no YouTube, geralmente a queixa é:
Caio Guilherme, eu não tenho dinheiro para ir para o Canadá. Isso, se eu tivesse, eu iria para o Canadá. Eu não tenho dinheiro. Como a gente lê esses comentários? Ou a pessoa realmente não tem dinheiro, que tem gente que realmente está passando dificuldade no Brasil e nem é culpa às vezes da pessoa, Sim. porque o Brasil realmente pune você, pune quem trabalha, né? Pune quem trabalha honestamente. Mas existe uma parcela de pessoas que a gente sabe também que teria dinheiro, porque, por exemplo, a gente não é rico. A gente não veio para o Canadá rico, a gente sofreu para conseguir economizar o dinheiro. Quem conhece a nossa história já viu, foi difícil para você, foi difícil para mim, Sim. e foi difícil para tantos clientes nossos. A gente passou necessidade aqui, tinha dia que não tinha dinheiro para comprar comida. Existia briga de miojo, hein, cara. Quem vai comer o miojo? Não, brincadeira, não chegava a isso, né? Não chegou Não chegava. isso, A gente separava os miojos, 6 para mim, 6 para você, né? 12 para mim, 12 para você. Sim, Era o pacotão de 24, né? Então a gente sabe disso, a gente sabe que existe uma parcela que não que o Plano Canadá está empacado, parado. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de ter coragem de iniciar. Porque eu acho que é isso que é isso que separa as pessoas que estão vindo para o Canadá, tendo sucesso no Canadá, e as pessoas que não estão. Em boa parte é a coragem de falar assim, não... Não interessa o que o meu tio lá no churrasco falou pra mim, os meus pais, os meus amigos falam, não vai pro Canadá, você é louco, não sei o que, você vai lavar banheiro, fritar hambúrguer, vai passar frio, vai congelar, o urso vai te engolir, não é isso? Não é isso que o pessoal fala? A pessoa lá teve coragem de falar assim, não, eu tenho coragem de começar a economizar dinheiro, eu tenho coragem de abrir mão de algumas coisas na minha rotina para estudar inglês, para focar, para entender melhor o Plano Canadá, para ouvir os irmãos Prézia, para entrar para a VIP, fazer parte da nossa plataforma de ajuda de brasileiros. Isso daí requer uma certa coragem da pessoa, porque a pessoa ela sai de um ambiente que ela foi treinada a vida inteira dela para atuar. Porque na escola te ensinaram a vir pro Canadá, cara? Não. Tinha uma matéria que fala assim, ó, para os alunos que vão daqui 15 anos pro Canadá, eu vou ensinar isso. Não tem, né? Não tem. E provavelmente também você não teve parentes, né, pai ou mãe, que desde cedo já educou você, né, ensinou você, né, se um dia você quiser sair do Brasil, é assim que você tem que fazer. São os passos, né? É assim que você cresce, né? Não tem. E também dificilmente você tem até um parente, um amigo que fez isso, entendeu? E que pode te ajudar nisso. Que tem parâmetro, né? Pra ajudar. Vou fazer o que ele fez, eu vou copiar ele, né? Você então, não tem isso. Vai exigir realmente essa coragem de você sair da zona de conforto. E você falar assim, ó, você quer saber? Eu vou deixar tudo pra trás. Porque esse é o ponto. Os brasileiros que vieram pra cá, que migraram pro Canadá, são aquelas pessoas que chegaram e falaram assim, ó, eu vou largar tudo. Tudo. Entendeu? Eu cresci aqui no Brasil. Como eu vou largar tudo, cara? Eu vou comprar cigarro na esquina e eu volto daqui a pouco? Não isso, né? Não dessa forma. Ah, bom. Largar a vida no Brasil. O emprego. Né? Não assim, do nada, né? A pessoa fala assim, não, eu vou largar. Vou largar meu emprego, porque a gente sabe, o nosso público, a grande maioria, as pessoas aí por volta de 30 anos de idade. Entendeu? Às 35 anos de idade. Entendeu? Aquela pessoa que já tem uma carreira no Brasil, ou já iniciou, ou já se formou. Pessoa que tem um ciclo de amizade grande, tem família, entendeu? Então, o que a gente observa, a gente fez isso também, apesar que a gente trouxe os nossos pais para cá, depois que a gente veio, os nossos pais também imigraram, a gente também trouxe eles para cá através de um outro programa de imigração, mas... E hoje em dia eles também moram em Vancouver. Podcast 100 e 101. Eles já estão aqui 10 anos já? Vai 10 anos agora. 10 anos e eles já vão ser... 11 anos vai fazer agora. Sim, eles já inclusive aplicaram para a cidadania canadense, vão ser cidadãos também, né? Canadense em breve. Mas então é tudo isso. As amizades, o emprego, você conseguir pensar que a sua carreira você vai dar um passo para trás, às vezes você vai iniciar uma nova carreira. Então, 30, 35 anos, você consegue pensar dessa forma? Não. Porque é isso que acontece, né? Na maioria das vezes. Nem todas as vezes você vai deixar para trás, vai né? deixar Amigo, pra trás, país, né? o seu emprego no Brasil, né? Mas vamos para essa questão de carreira. Tem muita gente que chega aqui e consegue já uma colocação boa no mercado. Tem gente que chega aqui depois de poucos meses já tem emprego melhor que tinha no Brasil. Ou ganha a mesma coisa. Às vezes o emprego nem é tão bom no termo de cargo, Sim. mas o salário já... O poder de compra já até melhor, às vezes, né? Ou tem casos que a pessoa chega aqui, ela demora um pouco mais, ela começa mais de baixo, ou ela mudou de profissão, entendeu? Tá começando do zero. Então, ou na mesma carreira a pessoa tem que dar um passo para trás, entendeu? Às vezes a pessoa era manager, né? Na parte de gerência no Brasil, e volta para cá na mesma área, só com um emprego mais simples, entendeu? E você pensar a médio e longo prazo que você vai, né?
voltar àquilo que... Então é aquele negócio, isso tem que estar claro na sua cabeça, entendeu? A pessoa que não consegue lidar muito bem com isso, dificilmente, como é médio e longo prazo, você vai ter muito tempo para pensar. Então, se você tem aquela pessoa que tá sempre com medo, você não consegue fazer as mudanças, não sei o quê, como o Plano Canadá é médio e longo prazo, vamos supor, 1 ano, 2 anos, você vai ter 1 ano, 2 anos para desistir. Quer coisa mais fácil do que isso? É fácil. É bem fácil. Pra você colocar tanta coisa na sua cabeça. E outra, você vai ter amigo, você vai ter parente jogando um monte de besteira na sua cabeça, tentando te puxar pra baixo no Plano Canadá, tentando falar assim, não vai, não sei o quê. Então aquele negócio, você vai ter tempo suficiente pra desistir. Entendeu? Então você precisa ter muito claro dentro de você essa questão da coragem e da disciplina e de que realmente é a mudança que você quer na sua vida. E falando sobre coragem, vamos só, pra terminar, qual é a base da coragem? Você que está começando aí, você está assistindo a gente, né? Ah, tá bom, eu preciso de coragem, mas e aí? E aí, como eu consigo a coragem? Onde né? eu compro que coragem? Que é? Onde me dá uma, você vai me vender um machado, uma espada? Né? Não tem isso, vou desbravar, né? Acho que a coragem é conhecimento. A primeira coisa, você vai ter mais coragem no Plano Canadá. Está falando do Plano Canadá. Se você adquirir mais conhecimento, você consegue imaginar um piloto de Fórmula 1 que nunca pilotou, nunca dirigiu nada, ter coragem de dirigir a 300 km por hora? Não. Primeiro ele teve o conhecimento do que ele ia fazer, depois a prática, o treinamento, a rotina. Ele não começou, ele não nasceu acelerando a 300 por hora. Né? Essa que é a verdade. Né? Então, o que a gente propõe para você aqui? Chegou agora nesse podcast, continua ouvindo esse podcast, assiste os nossos outros vídeos. A gente vai ter uma masterclass que a gente vai detalhar isso no dia 3 de fevereiro de 2020. Planocanadá.com, é um evento online gratuito. Você pode assistir a hora que você quiser, no dia, pode assistir no celular, cara? Pode assistir no desktop? Pode assistir num projetor, assim, na sala? Tudo pode. Né? E é gratuito. Gratuito, dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. Então, eu acho que conhecimento é a primeira ferramenta que a pessoa precisa adquirir antes de até de iniciar um novo hábito, de criar uma nova rotina. Ela tem uma noção mapeada de onde eu vou ter que o que eu vou ter que fazer. Conhecimento ele vai te dar clareza. Clareza ela vai te dar confiança. Entendeu? Então, e é isso que você precisa. O Plano Canadá, você precisa de confiança. Né? Exatamente. Então, a gente gostaria de agradecer. Foi o primeiro podcast do ano, muito bom. Já tá em ritmo de jogo, cara? Happy 2020. Já tá em ritmo? Já estamos em ritmo, né? A gente já gravou tanto vídeo. Já passou o dia gravando ontem. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Não esqueça de arrebentar no gostinho. Arrebenta no gostinho. Pra quem não sabe, arrebenta no gostinho é dar o like, né? Sim, Dá o like, dá o gostei. E se você está pensando em imigrar pro Canadá, é um casal, já compartilha com a sua esposa, com o seu esposo, né? Já começa a colocar em clima de Plano Canadá. Mas tem gente que vai assistir escondido. No início, assim. Atrás do sofá, assim, no início, num beco, assim. Enfumaçado. O que você tinha falado no podcast passado? É a boca de podcast. A boca de podcast. Você vai num beco, lá num lugar que tá todo mundo assistindo o podcast nosso, mas a família, os amigos não podem saber que tá assistindo. Tem gente na boca de podcast. Tem gente na boca de podcast. Então é isso? Um abraço, até o próximo vídeo. Então, até o próximo. Muito obrigado. Tchau, tchau.